Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O tema de hoje é bastante interessante, porque ele vai lidar com categorias de salvos, de crentes, de cristãos, né? Nós sabemos pela palavra de Deus que a pessoa que se decide pelo Senhor Jesus assume com Cristo um compromisso de viver de acordo com seus ensinamentos, com seus mandamentos. Ter o Senhor Jesus como Salvador implica em tê-lo também como seu Senhor, né? Não é mais a sua vontade que vai imperar. Jesus disse: se alguém quiser me seguir, renuncie ou negue-se a si mesmo. É a primeira condição para depois tomar a cruz e seguir o Senhor. Na prática, isso implica em quê? Bem, segundo o Novo Testamento, os cristãos comprometidos com Jesus, que levam a fé a sério, vão se desfazendo ou se despindo, como diz o apóstolo Paulo, né, do velho homem, com as suas manias, com as suas iniquidades, seus pecados, as suas maldades, e se revestindo do novo homem que se renova segundo o conhecimento da palavra, né? Acontece que quando a gente vai para a igreja local, nós vamos encontrar pessoas que são batizadas, professas, membros de igreja, que frequentam a igreja, que conhecem pelo menos um pouquinho da palavra de Deus, mas que vivem numa carnalidade lascada. E quando você as confronta, elas dizem: pastor, eu ainda sou um crente carnal. Será que existe salvo carnal? Porque crente até o diabo é, né? Ele crê, diz Tiago. Agora, e salvo carnal? Existe ou isso é desculpa de gente desviada? Gente que quer estar com um pé na igreja e outro no mundo. Quando isso acontece, geralmente o pé que está na igreja pensa que está, né? Na verdade, não está não. Mas Paulo não escreveu para uma igreja dizendo que os crentes lá eram carnais? Então, existe crente carnal? Ou isso é desculpa de quem não quer nada com Jesus e só quer parecer salvo? Eu não sei. Fiquei com dúvidas, então eu bolei esse tema aí. Eu não, né? Ele foi sugerido e nós vamos discuti-lo com você, com quem entende do assunto. No final do programa nós vamos ter a resposta. Por que não esperar, né? Está no ar o Veja. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, Agrade, eu cumprimento você por ser nosso telespectador ou nossa telespectadora. E é tão bom tê-lo ou tê-la aí que nós vamos te mandar um presente, uma lembrança da Academia Teológica da Graça de Deus, Agrade, a patrocinadora do programa Vejam Só. Então o que você vai fazer? Você vai entrar no site do programa, votar na enquete para se qualificar para os sorteios que a gente faz aqui. vejamsó.com.br. Votou na enquete e seu nome está na base de dados para todos os sorteios. Agora, vamos conhecer os nossos convidados. Eu falei que fui eu que sugeri o tema, mas na verdade não fui. Quem sugeriu o tema de hoje foi o pastor Jamierson Oliveira, parceiro do programa. Ele que é apologeta, teólogo, jornalista, escritor e pastor da Igreja Batista Etnos, além de missionário, né? Aliás, um grande entusiasta da causa missionária. Paz e graça, pastor Jamierson, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Heber? Graças a Deus. É uma alegria voltar ao programa, estar aqui com vocês, nesta sala de aula, né? Muito proveitosa. Fico feliz em voltar ao programa. Amém. A Igreja Batista Etnos fica? Fica em Guarulhos. Nós estamos ali pastoreando aquela amada igreja, a quem eu mando um beijo a todos os membros e congregados ali. A igreja fica no bairro do Bom Clima, um bairro bem conhecido em Guarulhos, né? O bairro da prefeitura. Estamos na rua Mandaguari, número 97. A rua fica bem ali no comecinho da Faria Lima, tem uma pracinha onde fica a base da Polícia Militar, é um ponto bem conhecido dos irmãos, ou todas as pessoas ali. A rua Mandaguari é uma rua perpendicular à praça. Estamos ali com uma igreja pequena, mas uma igreja muito abençoada, envolvida em missões, se aprofundando na palavra de Deus. Um beijo ao pastor Alexandre, meu companheiro de ministério, todos os irmãos ali, em nome de Jesus. Você vá nos visitar, né? Tenho recebido muitas visitas, Heber. Que bom. Os irmãos têm ido ali à nossa quarta bíblica, né?
que a gente lança temporadas e vai estudando alguns assuntos. Também nos domingos, às 18h30, nós temos o culto da família. Quero convidar você, guarulhense ou dessa região, estiver passando por aqui, vá nos dar um abraço ali em Guarulhos. Muito obrigado pela sua presença, pastor. Obrigado, Weber. Do outro lado, o reverendo Donizete Rodrigues Ladeia. Ele é ministro da Primeira Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo, é doutor em Ciência da Religião, professor no seminário da sua denominação, José Manuel da Conceição, e também dirige o Instituto Bíblico AGS. É a AGS que fala? Faz graça, pastor. AGS. Faz graça, Deus. Um grande prazer estar aqui com o pastor também. E muito alegre por poder participar de um tema muito interessante. Deixa eu ver se eu adivinho. Instituto Bíblico AGS deve ser de Ashbel Green Simon. Exatamente. Ah, bom, os presbiterianos ainda vão ser acusados de idólatra, viu? A gente gosta de fazer uma boa referência àqueles que foram usados por Deus, principalmente Simon, que foi o responsável por trazer a fé reformada, de certa forma, no nosso contexto, para os presbiterianos. E é uma referência para nós. E é uma inspiração por ser um dos primeiros a estabelecer um contexto de educação teológica reformada no contexto aqui do Brasil. Acho que ele foi o primeiro, né? Acho que foi o primeiro. O primeiro a criar a imprensa evangélica, não é isso? E o seminário. O estandarte foi ele que fundou, não foi? Não, imprensa evangélica. O estandarte não. Isso, imprensa evangélica. Inclusive o Simonton usava o jornal como... Na época era moda, né? Fazer debates via jornal, né? Exatamente. Era um veículo apologético. Apologético, né? Exatamente. Apologético. Era muito bom. E criou o primeiro seminário, livros que vieram dos Estados Unidos para cá, formando uma das primeiras bibliotecas. Então, ele quase foi o primeiro missionário estrangeiro a pisar em Presba. Quase. Quase. Né? Os metodistas têm uma história muito bonita também, né, em termos de missões, e os congregacionais também. Então, mas aí que tá, né? Os congregacionais é meio que, sei lá, café com leite, porque o casal que veio para trabalhar para o Padre Dom Pedro II. Na esteira do trabalho deles, pregaram e abriram igrejas. A igreja congregacional e a igreja cristã evangélica. Agora, assim, missionário sozinho para vir trabalhar como missionário, o Simon tem um dos primeiros. Houve até um desentendimento, né, entre os dois, coisas do tipo, ele foi muito mais agressivo, né, então, na obra missionária. Então, para nós, ele é uma referência como um servo de Deus usado, né? Nós olhamos para alguns homens e nos inspiramos porque eles se inspiram em missionários como o próprio Paulo, o maior de todos, né, missionários. Agora, eu conversava com o reverendo Donizete, ali nos bastidores, sobre o contexto missionário, né? E dizia para ele que no contexto de missões, né, do movimento missionário, isso parece estar o melhor do povo de Deus, né? Sem estrelismo. Mesmo os mais conhecidos são gente tão recatadas, tão humildes, né? É interessante isso. Simonton largou toda a família, toda a estrutura, inclusive uma estrutura econômica excelente, né, para vir aqui. Missões pede entrega, morrer. Né? E veio enfrentar tragédias. Tragédias. Ele perdeu a esposa no primeiro ano, né? Agora eu não me lembro. Foi. Acho que foi isso. Eles vieram casados e ela ficou doente aqui com uma doença tropical e partiu. Ele também não durou muito, né? Não, logo depois ele faleceu também. É a história de missões, né? É a história de missionários, mártires, né? Mártires, exatamente. Agora, reverendo, o senhor está devendo para nós o endereço da sua igreja. Ah, sim. Fica na rua Francisco Húngaro, número 35, no centro de São Bernardo do Campo. É uma paralela de uma das ruas principais, a rua Faria Lima. Então, é uma dessas paralelas, fica perto da Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo. É um lugar muito frequentado ali. Temos a nossa igreja, as nossas congregações também, no Parque Seleta, no Jardim das Orquídeas e uma congregação no Jardim Camila, em Mauá também. Muito obrigado, reverendo. Obrigado. Bom, a Jéssica Nunes preparou a matéria que apresenta o dilema. Existe carnal? Vejam só. Pode um cristão verdadeiro ser carnal? Para responder essa pergunta, vamos primeiro definir o termo carnal. A palavra carnal é traduzida da palavra grega sárquicos, a qual significa literalmente mundano. Todos passamos por uma batalha pessoal com a natureza pecaminosa que herdamos de Adão.
Sabemos o quão difícil é essa batalha entre a carne e o espírito, sob a pesada cruz da aflição. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vimos quantas manifestações da carne existem em nossas vidas, e a Bíblia diz que viver na mesma produz uma série de consequências infelizes. Primeiro, a Escritura afirma que aqueles que vivem segundo a carne, que nunca desejam mudar ou se arrepender de seu comportamento pecaminoso, vão experimentar a separação de Deus. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Sabemos das consequências e como superá-las. E um dos objetivos da vida cristã é a vitória do Espírito sobre a carne e a mudança de vida que se manifesta diante disso. Contudo, você acha que é possível afirmar que existe crente carnal ou isso é desculpa de desviar? Esse é o tema do programa Vejam Só dessa noite. Acompanhe. Bem, vamos lá. Antes de passar a palavra para os meus convidados, vamos pôr no ar a nossa enquete, né? Está lá no vejamsó.com.br. A pergunta é a seguinte: pode existir um salvo carnal? Estou falando de membro de igreja, hein? Estou falando de salvo. Pode existir um salvo carnal? Os carnais vão para o céu ou para o inferno? Já que gosta de carne, vai para o churrasco. Vamos. Vota na enquete. Sim, existe crente carnal, eu sou um deles. Não existe crente carnal, isso é coisa de sem vergonha, safado, pilantra. E terceira resposta, não sei, é a minha. Eu não sei, vou ficar sabendo daqui a pouco. Vota na enquete para você ganhar os presentes. O pastor Jamiarson Oliveira foi o irmão que sugeriu o tema de hoje, por isso que ele está aqui, né? Ele fez uma série de sugestões, é nosso parceiro. E na sua primeira fala, de forma resumida, qual Sim. é a resposta que o irmão dá para o tema que o irmão mesmo propôs? Isso, eu já nem lembrava mais, né, da minha sugestão. Foi com base até numa quarta bíblica que nós lançamos temporadas ali que dura em torno de 2 meses e a gente vem fatiando o assunto, né, lança um tema geral e vem trabalhando. E o anterior foi Obras da Carne. Então, quando eu sugeri, foi antes até de começar essa temporada de estudo lá na igreja. E a gente veio trabalhando ao longo de 2 meses, Gálatas 5, né, inclusive a referência que aparece aí na reportagem, o primeiro texto bíblico é de Gálatas e não de Romanos 8:13, né? Nós estudamos ali as 15 obras da carne. Há outras listas também de Paulo sobre obras da carne com algumas diferenças, mais completa, a principal está ali em Gálatas, e foi muito proveitoso. O meu entendimento é que existe sim crentes carnais. A pergunta bem específica da enquete, a gente precisa aprofundar um pouquinho mais, né? Se o salvo carnal, né? Aí você pegou pesado mesmo, né? Você foi longe, né? Mas eu entendo, assim, uma visão macro que existe o crente carnal. Inclusive, o termo carnal só se aplica a crentes. Eu trouxe até uma ilustração, né? Que eu trabalhei com ela, do Ministério de Bill Bright, né? Das 4 leis espirituais. Que eu acho que estudantil profissional para exatamente, um ministério extraordinário. Manda um beijo a todo mundo que está envolvido, ou já se serviu da cruzada estudantil. Então vamos mostrar os slides agora. Isso, e aí eu trouxe para que os irmãos compreendam, né? Aí está, são 3 grupos de pessoas no mundo, né? Essa daí qual que é? Homem natural. Então, o homem natural, ele é aquele não nascido de novo, não regenerado. Você vê que Jesus está fora do círculo da vida dele. Você vê ali, o círculo compreende a vida da pessoa, a cadeirinha, o centro da vida dela, né? Então, fica bem claro ali quem é o homem natural, que é a grande parte da humanidade hoje, né? É aquilo que a Bíblia chama de ímpio,
de ímpio. O camarada que não conhece ainda, que não entende a palavra de Deus, que não tem a iluminação do Evangelho. Então, esse está perdido nessa condição que se encontra, né? Jesus está fora do círculo da vida dele. Ok. Aí o próximo infográfico, não, esse aí. Você vê que a cruz já está dentro do círculo. Certo. Ou seja, essa já é uma pessoa nascida de novo. Mas é o crente carnal, é justamente esse cidadão aí. Jesus está dentro do círculo da vida dele, ele compreende a palavra de Deus, compreende o Evangelho, eu de novo, mas Jesus não ocupa o centro da vida dele. Olha que o simbolizando o eu, né? Ainda está entronizado, ele não deu lugar pleno ainda à atuação do Espírito de Deus, né? E aí a terceira, que é o terceiro grupo de pessoas, são os espirituais. Esse não é uma pessoa que governa a sua própria vida, ele tem se entregado ao Senhor, vê que Jesus está no centro da vida dele ali, ó. Então, aí aparece ali a lista do fruto do Espírito, os vários aspectos do fruto do Espírito, né? Essa é uma pessoa que compreendeu a palavra e que dá lugar à palavra de Deus, né? Dá espaço para que a obra da santificação seja plena na vida dele. Então são esses três tipos de pessoas. Isso. E nós vamos focar na segunda. Na segunda, que é o carnal. Reverendo Donizete Rodrigues Ladeia, ministro da Primeira Igreja Presbiteriana lá em São Bernardo do Campo, professor de teologia. E aí, como é que o senhor vê essa questão da pergunta de hoje? Existe crente carnal e o que vai acontecer com eles? Tá, eu creio que nós precisamos entender dentro de um aspecto histórico. Essas três definições trazidas pelo pastor, elas ficam mais fortes no contexto histórico evangélico no final do século XVIII para o século XIX. E tem algumas forças, principalmente dispensacionalistas, que enxergavam dessa forma, né? Dentro até mesmo da Bíblia de Scofield, há uma ênfase nisso, né? Nessa questão de três personalidades: a do homem caído mesmo, o pecador, a outra personalidade que seria daquele que é consciente de culpa, mas que não consegue escapar do pecado, e um outro que seria espiritual, aquele que consegue realmente fugir do pecado, lutar contra o pecado e vencer o pecado. Eu creio que só pode existir duas na minha compreensão. Ou você tem o salvo, ou você tem o não salvo. O salvo, ele ainda tem uma característica: ele luta contra a carne. A carne é um inimigo constante. E nos textos que já foram apresentados, há essa guerra. A carne militando contra o espírito e o espírito contra a carne. E aí entra um outro conceito, ainda um outro aspecto histórico, que é a respeito de lei e graça. O aspecto dispensacionalista diz que há um período, que é o período de graça, e um outro período, que é um período de lei. E esse período de lei, ele causava responsabilidades quanto a obedecer mandamentos. No aspecto do período da graça, você tem ainda a graça que absolve, que livra. E eu creio que aí se criou uma terceira categoria, ou essa categoria intermediária, que é de um crente que ele está consciente de que é salvo, mas ele ainda se acostuma ou se acomoda de uma maneira muito ruim e muito prejudicial ao aspecto de pecar e entender que é um crente carnal. Então, na minha compreensão, não existe esse crente carnal. Talvez ele não esteja conseguindo entender a luta que ele está tendo contra o pecado. E talvez ele não esteja se municiando dos meios de graça para vencer esse pecado. Mas, na minha compreensão, essa pessoa ela precisa ter essa consciência, usar esses meios de graça e ter uma vida mais santa. Agora, uma certa tranquilidade em viver pecando e dizer que é um crente, para mim é uma coisa muito nociva, e eu creio que é isso que acontece, talvez no movimento evangélico atual, de criar um sentimento de que eu participo de um determinado culto, mas eu ainda vivo uma vida desregrada, eu tenho um pai ou uma mãe crente, mas eu ainda não consegui assumir um compromisso verdadeiro e definitivo com a igreja.
como se ele tivesse entre o meio termo, né? Entre ser crente e ser um crente carnal. Eu creio que só possa existir duas. Ou é um crente e que está numa consciência clara de luta, ou realmente não é um salvo. Ok, muito obrigado. Você de casa, então, se não votou na enquete, tem que votar, né? Vejamsó.com.br, a enquete pergunta se há salvos. Qual é a pergunta mesmo que ficou? A pergunta da enquete. Pode existir um salvo carnal? Carnal, carnalidade. Sim, não ou não sei. Se você votou na enquete, que está lá no site do programa, você pode ganhar hoje, no final do bloco, o kit da Academia Teológica da Graça de Deus, que é a caneca do Vejam Só e a camiseta da grade. Olha que legal. Anota o telefone da grade para amanhã, no horário comercial, você telefonar e se informar. Ó, agora começa, no segundo semestre, começa o estágio do curso bíblico. Você pode estudar a Bíblia em qualquer lugar do país. Nós temos mais de 600 filiais espalhadas pelo Brasil inteiro, esperando sua matrícula para estudar a Palavra de Deus. A grade está presente em todo lugar. Liga lá amanhã para você se informar das opções que você tem perto de você. 0 operadora 11, porque a sede da grade é em São Paulo, 3115-0819, 3115-0819, liga lá e venha estudar na Academia Teológica da Graça de Deus. Tem uma infinidade de cursos, além do curso bíblico, mas depende da unidade para saber se tem ou não. Tá bem? Estamos saindo para o intervalo, voltamos já. O tema... Não, antes da gente ir para o tema, vamos lá, vamos devagar, né? Tem aquele momento muito legal, eu sabia que estava faltando alguma coisa nas minhas fichas e agora eu acabo de descobrir. Vai ter o Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só? Senhor João. Hein, João? E cadê a lista? Tá não? Não? Então o senhor vai falando, tá bom? Então no terceiro bloco a gente faz o Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, e o senhor está multado num pedágio. Pedágio, para quem não sabe, os telespectadores, ele tem que preparar um alimento gostoso, ele tem que fazer, não pode comprar, e trazer para toda a produção. São 42 pessoas que trabalham na produção do Vejam Só, para todo mundo. Posso vir? Pode. Aliás, os dois são convidados, não é? É, reverendo, né? Vai ser bom, hein? Vamos lá. Pastor Jamierson Oliveira, por que o senhor sugeriu esse tema, hein? O senhor está preocupado com os crentes carnais? Eu estou, Heber. Hoje nós vivemos uma geração, né? Você olha o universo da igreja hoje, então se a gente deixar de lado aquele primeiro grupo de homens naturais que praticam impiedades porque da sua própria natureza, né? Paulo fala que eles não entenderam ainda, né? São naturais. Mas você olha para o universo evangélico, o universo de crentes, a chamada igreja, você encontra, eu não vou arriscar, né, na experiência pastoral, falar de mais de 50% talvez, você não encontra pessoas com uma vida piedosa, o exercício né, da espiritualidade. Aquela pessoa que busca se parecer com Jesus, moldar o seu caráter, que tem preocupação, não é aquele, entenda, né? Qualquer um de nós pecamos, né? Ninguém aqui está falando de uma vida isenta de pecados, né? Nós estamos vivendo ainda nessa carne, mas pessoas que você vê no seu dia a dia, ela buscando a santificação, né? Buscando os parâmetros bíblicos como um modelo de vida, né? Aquela pessoa do Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de noite, e assim por diante. A grande maioria dos crentes nas igrejas são pessoas que vivem uma vida espiritual muito relapsa. Muito relapsa. E muitos destes que vivem de uma forma bem relaxada, né, a vida cristã, vivem de uma forma carnal mesmo, conforme o próprio testemunho das Escrituras,
Paulo falando à igreja de Coríntios, capítulo 3, ele fala da igreja, versículo 3 do capítulo 3, ele, porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais? Né? E ele chama esses crentes literalmente de carnais. Né? Depois ele, inclusive, vai falar, a partir do versículo 10, que é justamente esse grupo de crentes, né, de que vivem a vida cristã de uma forma tão relapsa, que terão um juízo de Deus, passarão por um juízo de Deus, e todas as suas obras desfizeram, porque viveram a qualidade da sua vida espiritual. Paulo tipifica isso em alguns materiais, né? Palha, feno e madeira, né? E que isso perece a um fogo do juízo, da santidade de Deus. Aí diz assim, o tal será salvo. Né? Talvez, não sei se foi por isso que você sugeriu a pergunta da enquete especificamente, se existe salvo carnal. Né? E aí fica essa deixa aqui do texto de Paulo, dizendo que o cara viveu uma vida cristã porca, se enamorou do mundo, deu lugar ao diabo, porque nós, quando estamos falando de carnais e de vida cristã, nós temos falado dos inimigos que enfrentamos na vida cristã, né? São 3 pelo menos, o diabo, o mundo e a carne especificamente. Então são crentes que se deixaram ser tentados pelo diabo, caíram nadas do diabo, se enamoraram do mundo, deram vazão aos seus apetites carnais. Essa é a vida pastoral. Né? Estamos aqui, pessoas que têm experiência, mais do que eu, você, especialmente o reverendo Donizete, você que é pastor que está em casa, você lida com esse tipo de crente. E por isso lançamos ali na igreja, trabalharmos isso. Eu acho que o maior desafio da igreja cristã contemporânea, se não de toda a história da igreja, a história do cristianismo, foi viver piedosamente. Bom, reverendo Donizete, como é que o senhor vê essa questão? Pela sua fala anterior, na verdade, essas pessoas que vivem dessa forma tão relaxadas estão iludidas com a salvação, elas não são salvas, não é? Falando em termos teológicos, já que, né, vamos lá, a pergunta que eu lhe faço, e o senhor explica que o senhor é professor de teologia. Um crente carnal foi regenerado? Bom, dentro da ordem salutis, né, nós temos um primeiro momento, que seria a justificação, e depois um próximo momento, que deveria ser a santificação. Com todo o texto, né, que está sendo trabalhado, e ele mostra detalhes interessantes, por exemplo, a palavra sarkinós, né, feito de carne. Ele usa isso no primeiro verso. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. 1 Coríntios 3. Exatamente. 1 Coríntios 3, 1. Como a crianças em Cristo. Né? Crianças em Cristo. Ou seja, ele falou como se estivesse começando o Evangelho, né? Introduzindo o Evangelho. Mas era uma igreja organizada, já toda estruturada. Já no verso 3, ele usa uma outra palavra, que também vem da palavra que foi destacada no início. Só que ele usa sarkikoi. Sarkikoi é semelhante a. Então, no verso 3, nós temos o seguinte: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? Ou seja, não é semelhante o que acontece no mundo? Não é semelhante como as coisas são no mundo? É interessante que, por vezes, a igreja vive carnalidade. A igreja passa pela carnalidade. Nós não estamos falando de pessoas que estão desviadas, né? Pessoas que estão distantes. Nós estamos falando do próprio contexto da igreja, onde tem pessoas que estão brigando. E aqui nós sabemos, o contexto de Corinto é briga estranhas por poder, partidarismo, né? Uma série de coisas ligadas a sentimentos que a gente vê em outros lugares, né? Em outros ambientes, que não é um ambiente comum de uma igreja, onde nós aprendemos com o nosso, que a principal lição é amar, onde o maior não é aquele que está na mesa, o maior é aquele que serve. Então, por que a igreja dos corintianos, né, dos coríntios, ficou nessa situação? Nós entendemos que o processo de santificação foi negligenciado. Então, esse processo ele é fundamental.
ele é importantíssimo. E no nosso contexto de fé, nós estamos numa luta contra a carne. Se eu negligencio os meios de graça, como a própria palavra, o ensino, se eu negligencio o congregar, se eu negligencio uma vida de comunhão com Deus, automaticamente eu vou ter um problema sério. Dizem que certa vez, um missionário pregando para um índio, e explicando textos que falavam sobre o espírito luta contra a carne luta contra o espírito, de Gálatas, diz que ele perguntou, você sabe o que é isso? Você sabe interpretar? Ele disse, eu sei, é como se fosse duas feras dentro de mim, duas feras se degladiando. E o missionário perguntou, e quem está ganhando? E ele disse, aquela que eu alimento mais. Um cristão que se afasta dos meios de graça, que se afasta de uma comunhão maior com Deus, ele vai ficar à mercê de uma coisa que é latente, porque ainda temos essa raiz, a raiz do pecado. Então, por vezes, nós nos deparamos com problemas dentro da própria igreja, e por vezes nos deparamos com problemas quando nós recebemos uma visita ou quando nós vamos visitar alguém e ele diz, pastor, eu sou crente, mas eu não estou frequentando, eu sou desviado. Essa pessoa que está consciente disso tem forças, tem problemas, tem tentações, tem uma série de dificuldades que faz com que ela possa dizer isso. Mas, antes de tudo, ela está descansando, pode descansar num terceiro fator, um crente desviado. Ou você assume o compromisso de estar com Deus e de seguir os princípios da palavra de Deus, tome a cruz, mortifique a carne, essa expressão, mortifique a carne e se aproxime de Deus, ou então tudo está sendo nítido, ou apontando, humanamente falando, aí nós não temos como definir, humanamente está sendo apontado para que nós possamos dizer, não é um salvo, não é uma pessoa que manifesta ações salvíficas. Muito bem. Agora a gente vai descer um detalhe muito sério. Presta bem atenção, porque isso aqui é complicado. Eu vou confessar, eu nunca consegui entender. Então, vou usar o programa de hoje para aprender. Vou perguntar para os dois, começando pelo pastor Jamierson Oliveira, da Igreja Batista Etnos. Pastor, o que é carne? Na Bíblia, no contexto que nós estamos discutindo, o que é carne, o que é corpo? Quando Paulo fala, ou quando a Bíblia fala de carne, ela está se referindo ao meu corpo? E se não está, por que tem um versículo lá que eu não consigo entender nunca? Se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Quando o contexto está falando de viver na carne. Quem vive na carne vai morrer, mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, vivereis. E aí? Eu entendo que é justamente esse cristão, o reverendo citou a Ordo Salutis, né? Obviamente da perspectiva calvinista, mas também da perspectiva arminiana, a santificação, ela está depois da justificação, né? Só o comecinho, há uma mudança de entendimento para a teologia calvinista, a regeneração precede a justificação, obviamente a santificação, e para o arminianismo a fé precede a justificação, a regeneração e a santificação. Mas veja bem, mesmo dentro das duas esquemas de salvação, a santificação está lá adiante, ou seja, está lá adiante de quem já é salvo. Então, eu acho que, mesmo dentro da teologia calvinista, embora o reverendo esteja se posicionando diferente, mas eu entendo que cabe o crente carnal, porque é a santificação que está em xeque, que está sendo agravada, né? Dentro desse contexto. E o que você está falando é justamente o apetite, para quem você dá, e a ilustração eu conheço também, para quem você dá lugar, né? Quem dá lugar, é o que Paulo diz para a igreja em Gálatas, né? No capítulo 5, que é o texto citado por ela, ele diz assim, viveis no Espírito e não satisfareis a vontade da carne. Ou seja, está no controle do crente, nós estamos falando aqui de crente, né? Bom sempre reforçar isso, fazer essa decisão, né? de dar lugar
Olha, porém andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Obviamente que os desejos da carne estão relacionados ao corpo, né? Que é a expressão de todo o nosso comportamento, de toda a nossa vida cristã, né? Não que o corpo em si, a matéria, né, o DNA, né, seja a carne aqui tipificada, mas as obras da carne. As obras da carne é justamente aquilo que desagrada a Deus, em ponto ao que Paulo trabalha com o fruto do Espírito. Então, mas a ideia que a gente tem, ao ler esses textos, é que Paulo está fazendo um contraste entre matéria e espírito. O espírito é a coisa boa e a matéria é que me leva para o mal. Então, eu tenho que mortificar a minha matéria, mortificar o meu corpo para combater a carne, para não andar na carne e assim viver no espírito. Essa é a ideia? Esse é o ensinamento da Bíblia? Não. Essa dicotomia não é uma teologia cristã, né? Essa matéria como coisa ruim. É que através do corpo se manifesta, né? Ele cita a prostituição, a glutonaria, bebedice. Pelo menos essas 15 obras da carne de Gálatas poderíamos dividi-las em 3 grupos, né? Grupos de pecados direto a Deus, idolatria e feitiçaria. Depois um grupo de pecados contra o próximo, contra o nosso irmão, discórdia, dissensões, facções, inimizades. E depois um grupo de pecados contra si próprio, né? Que é a prostituição, a lascívia, a glutonaria, a bebedice. Né? Mas isso tudo vem da natureza espiritual do homem caída, não do corpo, literalmente, matéria. Então por que Paulo fala para modificar os feitos do corpo? No sentido do homem como um todo. Não corpo, matéria, esse físico não? Apenas. O meu entendimento que não. Mortificar o quê, então? Os apetites carnais, que isso vem da natureza espiritual do homem, e não da sua matéria, propriamente dita. Né? Porque o homem caído, ele herda todo esse apetite carnal, né? E tudo tem consequência. O espírito sobre o corpo, né? Tanto que o corpo terá que passar pela transformação, né? O que é corruptível, vai ser revestido da incorruptibilidade, mas essas obras da carne, elas vêm da natureza espiritual do homem caída. Não é no corpo? Não do corpo, matéria. Tá. Como é que o senhor vê isso, reverendo? O senhor concorda com ele ou quer fazer alguma observação? Uma observação é necessária. Todos os efeitos do pecado, o efeito do pecado, na verdade, atingiu o homem num todo, né? No que ele é, né? A sua consciência, né? Corpo e alma. Então, o homem está totalmente afetado. Isso é o que nós chamamos de depravação total, né? Ele está totalmente afetado. Não tem os desejos, até os melhores e os bons, na verdade, estão contaminados, passam por essa contaminação. Então, automaticamente, tanto na parte espiritual como na parte da carne, o que seria natural, por exemplo, os meus sentidos, os meus desejos, eles não têm como propósito glorificar a Deus. Deveria ser. Então, por exemplo, Deus coloca o homem no jardim e ele coloca esse homem para que tenha uma única esposa. Logo depois a gente já vê o homem querendo ter 2 mulheres, né? E a gente já vê o quanto é contraditório. Mais adiante nós vamos ver sodomia. Então, quer dizer, na minha compreensão, a forma do pecado se exterioriza no corpo, seria no próprio corpo. Não teria como. Agora, porque ele está afetado em toda a sua natureza, corpo Mas e alma. O meu corpo é inimigo do meu espírito? Quando nós falamos, por exemplo, dessa luta da carne contra o espírito, nós estamos falando espírito amparado e sustentado pela graça de Deus, sim, transformado aí na sua natureza, corpo e alma. Então por que a natureza de Deus não transforma o meu corpo também?
porque isso só vai acontecer realmente no dia da glorificação. Porque o meu espírito já foi liberto e regenerado e tudo. Não, o espírito, se me permite, o espírito também está afetado pelos mesmos desejos carnais. O homem é corpo e alma. Então todo ele ser está integral, afetado. né? O ser integral. Se dissermos então a ideia assim... de que o meu espírito é bom e o meu corpo é ruim não é cristã? Não, eu entendo que não. Pô, Jesus falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas essa expressão, corpo ou carne, se referindo à matéria, ou espírito, se referindo talvez a essa parte imaterial do homem, é se referindo à vida espiritual, o homem espiritual e o homem natural, né? Então, quando nós colocamos assim, que o espírito milita a carne, ou seja, o homem espiritual regenerado luta contra ainda essa natureza carnal, que é o homem caído ainda que está dentro de mim, né? E é isso que não é uma separação literalmente de entidade espiritual da parte imaterial, ou alma, espírito, e corpo, literalmente, matéria. É do homem espiritual e do homem carnal, né? Como vida espiritual e vida carnal. Há uma expressão, né, a visão noética, que é a maneira como eu reajo a tudo, inclusive até ao próprio Deus, isso tudo está afetado. Então, quando Cristo está com os discípulos e ele diz isso, né, para eles vigiarem, né, porque na verdade toda a consciência noética está no próprio Cristo, que passa para eles todos os ensinamentos e todos os mandamentos. Tudo isso ficará claro e nítido na vida deles. Está claro e nítido na vida deles. Enquanto Cristo está... Depois, com a descida do Espírito Santo, aí sim, o próprio Cristo, ou o próprio Deus nas pessoas, fazem com que haja essa transformação e essa mudança noética. Nesse sentido, o texto mostra que eles estavam ali, mas precisavam lutar, precisavam vigiar, porque era um momento de dificuldades e de lutas do próprio Cristo com relação ao momento posterior que seria da crucificação. Então, essa ação de Cristo junto com os discípulos foi a ação do Consolador. Mas quando ele diz virá outro, o outro ali é da mesma qualidade, é o que vem por meio do batismo com o Espírito Santo, na descida do Espírito Santo em Pentecostes. E quando isso acontece, acontece regeneração. Então esse homem passa a já usufruir da liberdade contra a carne, de lutar contra a carne e de estar preso à vontade de Deus, que seria, na verdade, aí o verdadeiro sentido da... Então, esse homem libertado por isso, alcançado pelo poder de Deus, ele tem consciência de que os seus desejos e as suas intenções nele, de forma geral, o levam a pecar. Quando Paulo fala que aquele que mentia, não minta mais, né? Antes fale a verdade. Se você roubava, então não roube mais. Trabalhe e tenha com quem acudir ao necessitado. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Quem vai ter consciência disso, a não ser aquele que foi atingido pelo Espírito Santo? Esse que vai ter essa transformação vai passar por isso. Agora, um crente carnal, ele vai perdendo isso. Aí, esse texto de Efésios é muito interessante, no 5,18, quando ele diz que ou nós nos enchemos de vinho, no qual ali ele está mostrando uma visão ilustrativa, né? Ou nós nos enchemos do Espírito. E logo depois vem como nós agimos com o próximo, né? Como nós agimos uns com os outros, na nossa maneira de agir para com esposas, filhos, aqueles que estão que têm poder neste mundo. Então, essa ação do Espírito Santo é ela que transforma a nossa maneira integral de ser, corpo e alma, e nos faz ter uma consciência de que temos uma luta contra a carne, uma luta contra esses desejos em nós que nos afetam de maneira integral e nos tiram da comunhão com Deus. Bom, eu ainda não entendi direito qual a diferença entre carne e corpo e como essa diferença se articula na minha vida cristã. No próximo bloco, nós vamos invocar o capítulo 7 de Romanos, quando o apóstolo Paulo fala: miserável amigo sou, porque com o espírito eu quero servir a Deus, mas com o corpo eu sigo a carne. O que esse texto nos ensina? Vou ler também as colocações no site até o momento da gravação, e a gente tem as entrevistas feitas pela repórter, e também vejam só quem assiste o Vejam Só. Sai daí.
bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. Eu gosto dessa tomada aí, muito legal, né? E você agora vai... Nós vamos conhecer você. É a hora do Vejam Só. Quem assiste ao Vejam Só, faça o seu selfie com todo mundo que assiste e poste no facebook.com/programa Vejam Só, identificando todo mundo e dizendo onde você mora, tá bom? Final do mês que vem tem sorteio e coisa boa vem por aí, tá? Todo mundo que participar desse quadro vai concorrer. Primeira foto vem de Cidade de Deus, lá no Rio de Janeiro. Tá aí a Bárbara e o esposo Washington assistindo ao programa juntos lá na Cidade de Deus, Rio. A nossa sede fica lá perto, né? O Danilo Fernando da Silva, ele mora em Chapadinha, no Maranhão. Tá aí, ó, o Danilão, tá fazendo calor lá no Maranhão, né? Em Chapadinha, Danilo Fernando. Valeu, Danilo. Janderson e a esposa Maria José, de Itaporanga, na Paraíba. Peraí. Ai, ai, ai. A esposa Maria está lá atrás, mas é porque o Janderson foi quem bateu o selfie. É por isso, né? Tem que ficar juntinho dela aí, ô Janderson, senão ela vai brigar com você, tá? A Jéssica, a Alda e o Davi são de, e aí, Caputira, Minas Gerais, né? Legal, olha só. Todo mundo assistindo ao programa juntos. É a Jéssica, a Alda e o Davi. O Davi foi quem assistiu, quem bateu a foto, né? Tá aí. De Francisco Morato, em São Paulo, vem o Rogério, né? Assistindo ao programa também, né? Escolheu um momento bem bonito do programa para bater a foto dele, né? Não é bobo? Tá aí, ó. E de São Vicente, no litoral paulista, a Thalita Magalhães. Tá aí, ó, Thalita. Obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe bastante, viu? Valeu. Cadê o seu selfie? Põe aí no facebook.com, tá? Bem, no bloco anterior, os meus convidados vão explicar se aquilo que Paulo descreve em Romanos 7, né, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Pois o bem que quero fazer, esse não faço, mas o mal que abomino, esse faço. Pois vejo no meu corpo uma lei que me escraviza ao pecado, enquanto que no meu espírito há o desejo de servir a Deus e tal. Paulo está descrevendo um crente carnal, pastor Janerson? Não, ele está descrevendo um crente que luta contra a carne, né? Vai definir ele como carnal ou espiritual a fera que ele alimentar. Se ele alimentar os desejos carnais que vêm... Então, eu queria tentar jogar mais luz exatamente no que você disse, assim, ainda não compreendi. Natureza caída e natureza regenerada. Homem caído, homem regenerado. Então, se nós estamos falando de salvos, nós precisamos entender que aqueles que estão em Cristo, né, que são novas criaturas, eles ainda não estão livres de toda a força do pecado que ainda opera em nós. Porque ainda não fomos transformados fisicamente, ainda não estamos glorificados em Cristo, ainda vivemos sob essa tensão do mundo, da vida material, tudo isso, né? Então, nós precisamos entender, quando a palavra de Deus se refere à carne, à natureza caída do homem, que ainda está em mim. E quando se fala de espírito, a luta, o espírito milita contra a carne, é uma referência à natureza regenerada do homem. Já pela fé, regenerado, justificado, agora vivendo em santificação. E o que é natureza caída e natureza regenerada? É o homem integral, espírito, alma e corpo, né? Não vou entrar no mérito de dicotomia, mas o homem integral é um homem caído e um homem integral é um homem regenerado. Os dois vivem juntos? Os dois convivem, né? Agora, o que nos faz diferença do homem natural, naquela enquete que eu mostrei, é que agora esclarecidos pela verdade, sendo justificados e agora santificados em Cristo, nós temos todas as ferramentas para lutar contra a carne e não nos entregarmos a ela. É o que Paulo, por exemplo, no texto, eu não vou citar exatamente o texto de Romanos, mas capítulo 7, mas vou para o capítulo 8, que joga luz
sobre esse assunto, ele diz assim, porque o penhor da carne é para a morte. Que carne? Não carne corpo, matéria, aqui DNA, sangue, medulas, ossos, esse lance. Mas carne no sentido do homem espiritual caído, a minha natureza espiritual caída. Diz que é para, mas o espírito para a vida e paz, ou seja, agora eu tenho o espírito de Deus, que agora habita em mim pela regeneração, independente da ordem de salutis, né? Agora, nós estamos falando de crentes, de gente que tem o Espírito de Deus. E ele pode agora entregar seu Espírito de Deus, dar plena liberdade ao Espírito Santo e lutar contra... Aí o que Paulo está falando no capítulo 7 é justamente esse. Esse homem regenerado, que agora tem as ferramentas, as armas espirituais lá de Efésios 6, para batalhar contra a carne, lutar contra o mundo, lutar contra o diabo. E ele luta. De vez em quando ele cai, de vez em quando ele fraqueja, porque nós não somos perfeitos ainda, não atingimos a perfeição de Cristo, mas ele guerreia contra a carne e ele vence, porque agora nós temos as ferramentas. O homem natural não tem ainda esses instrumentos para vencer a carne, o mundo e o diabo. Aí Paulo diz assim, ó, por isso o penhor da carne é inimigo contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, se não agrada a Deus, estão perdidos. Não. Ele está, aí nós temos que diferenciar aquele que, contumaz, né, que está vivendo, e é o que Paulo vai falar em Gálatas, que quem pratica aquilo de forma regular, é o modus de vida, né, modus vivendi desse crente regenerado. Ele diz que os tais não herdarão o reino de Deus. O senhor concorda, Gabriel? Então, eu acho que é uma pergunta interessante. Esse crente carnal, ele é crente. E ele é crente salvo. porque ele passou, é salvo. Ele passou por o processo da regeneração, da justificação. O crente espiritual, esse sim será salvo realmente. O crente carnal também será salvo. Então, o crente espiritual, naturalmente, que ele está satisfazendo de Deus, ele vive segundo o Espírito de Deus, produz o fruto do Espírito de Deus, ele, obviamente, ele é salvo. A diferença desse crente carnal e do homem natural, qual é? Do carnal é que ele já foi regenerado, ele compreende as coisas de Deus, mas não as pratica, como Paulo mesmo coloca. Ele fala, a cobiça, a inveja está no meio de vocês são carnais. E aí ele vai falar das obras, olha, o que vocês estão praticando vai ser... Só uma pergunta, Verano. Então ele é livre da culpa, mas ele não é livre do pecado. Não, ele é livre da culpa, do poder do pecado, mas se ele ainda peca? Mas nós pecamos. Naturalmente que pecamos. Mas nós não vivemos mais o penhor, é o texto aqui de Romanos 8 e 6. Nós não vivemos sobre a garantia da carne mais. Ou seja, nós não somos mais escravos dela. Ele não nos deu mais o espírito de servidão. É que tem crentes que se subescravidão da carne. Pastor Heber, a minha dificuldade é criar, eu acho que essas três categorias. Eu entendo, eu creio que temos até alguma coisa em comum no que estamos falando. Mas eu entendo que ter uma terceira categoria, por exemplo, olha, aqui temos um crente que é dedicado, consagrado, animado, fervoroso, esse é o crente espiritual. Aqui temos um crente que ele aparece na igreja uma vez por ano, tem uma vida toda dissoluta, tem algumas dificuldades, esse é um crente que é de segunda classe. E agora nós temos aqui um incrédulo, que não quer nada com Deus, não tem nada com Deus. Então, essas três categorias, para mim, são estranhas, porque eu posso entender que há um incrédulo, aquele que não quer nada com Deus, não teme a Deus, não tem nenhuma preocupação com Ele, mas eu posso entender que quando nós temos crentes, momentos na vida que são complicadíssimos. Pegamos um Davi, por exemplo, nós temos homens maravilhosos e dignos de todo o zelo e de toda a nossa consideração, como o José no Egito, que diante da Potifera, lá, da esposa de Potifar, ele age com toda a integridade e ele diz algo muito interessante, né? E aí a gente identifica bem o que é um homem transformado por Deus, né? Eu não vou pecar contra Deus, não é contra o Potifar, eu não vou pecar contra Deus. O que aconteceu, né? Deve ter sido uma tentação, uma luta muito grande, mas ele resiste
Agora, outros homens passaram por grandes tentações, resistiram, até o próprio Cristo, com relação à tentação no deserto. Sim. Mas homens como Pedro, por exemplo, que foi um dos apóstolos, ele entrou numa celeuma com Paulo por causa de alguns problemas. Então, reverendo, mas entender questões de fraquezas aqui e ali é uma coisa. Agora, por exemplo, vamos supor, vou fazer uma pergunta bem prática. Um crente que mantém vícios, o cara fuma. E que nós sabemos que existe. Então, E muitos ainda dentro da igreja. então mas se ele tem um vício, ele não está sendo dominado pela carne? Porque o vício não é dominado pela carne. Aí que entra o ponto. Por exemplo, nesse caso, eu não posso dizer que esse irmão não é crente. Não? Eu digo que ele é crente. Agora, eu não posso ver um crente, por exemplo, numa situação dessa e feliz, porque ele está atingindo o próprio templo do Espírito Santo, que é o corpo. Tal como uma pessoa também que diz que não fuma e que se entuxa de refrigerante e que está causando um grande mal para ele também, para a sua saúde. Isso entraria, por exemplo, em vários elementos contrários à própria palavra de Deus. Nós teríamos que ter uma preocupação com a nossa saúde. Então, nesse sentido, esse crente que não está fumando, ele também está sendo carnal. O que eu digo é que esse crente que fuma, ele não deve estar feliz com a situação dele. E ele deve estar numa luta muito grande para vencer esse problema. Eu conheço um monte que fala assim, eu não consigo. Eu também. Deus me entende e pronto. Esse é o problema. E que vivem toda a vida, a jornada cristã. E qual é o problema? Foi uma O problema é jornada quando relapsa. ele se diz crente carnal. Ele se coloca numa classificação, que é o meu modo de ver, o tranquiliza. Mas eu sou um crente de segunda linha. Na sua opinião, ele vai para o inferno. Se ele está conduzindo dessa maneira, sem se preocupar, sem se abalar e sem se entristecer por causa dessas coisas... Não, se orgulhar, ele não vai se orgulhar, mas o que eu vou fazer? Ele convive com isso, ele não tem nem sentimentos de repulsa ao pecado, né? O que Jesus falou em Marcos 7... Não, ou ele não tem. Se ele tem, se ele se entristece, se ele se abala... De vez em quando ele tem, né? Independente de ser de vez em quando. Independente de ser de vez em quando. Talvez lá no seu câncer ele vai entender isso. Tá. Vamos ver o que os telespectadores postaram aqui. Luiz Cláudio, da capital do Rio. Lógico que existe crente carnal. Pelo simples fato do crente cobiçar carrões, empresas, dinheiro, casas e tudo que é material e perecível dessa terra, já caracteriza a carnalidade. A palavra de Deus é clara. Buscar em primeiro lugar as coisas celestiais. E as demais coisas serão acrescentadas. E que a nossa salvação posteriormente... que é a nossa salvação e posteriormente a morada no céu. O Lucas de São Paulo diz assim, para mim crente carnal é todo aquele que tem nome sujo, ou seja, é um crente mal pagador, ter seu nome no SPC ou no Serasa, tem crente devendo para ele, tem crente devendo para ele. Isso acontece porque o crente não consegue controlar o desejo de comprar e assim sendo ele compra mesmo sem ter como pagar e acaba se sujando. E termina prejudicando os bons pagadores, pois o comércio acaba repassando esse prejuízo para os bons pagadores. Portanto, crentes, se você está com seu nome no SPC ou no Serasa, após a sua morte você vai para o purgatório. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. O Guto, que não diz de onde é, diz assim, não existe... sequer um único crente que não seja carnal. Todo crente é carnal. Se formos feitos de corpo e alma, o corpo é carne. Está vendo? Falando para vocês. É impossível não ser carnal. O problema está quando os desejos da carne ultrapassam os limites estabelecidos por Deus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 25. Se Jesus disse que a carne é fraca, é porque é fraca. E não devemos duvidar disso. Portanto, orai e vigiai. Sem isso, você é um derrotado. Essas são as armas que o senhor falou? Oração? Sim. Os meios de graça. Quais são os meios de graça? Temos a própria oração, um estudo realmente efetivo e verdadeiro da palavra de Deus. Os caminhos, por exemplo, claros de sacramentos, os próprios sacramentos, eles testificam do próprio Cristo. Congregar, estar congregando, se beneficiar, por exemplo, do culto, a importância do culto, são essas coisas que nos mantêm em uma comunhão maior com Deus.
E é isso que faz com que um crente seja menos carnal. Realmente tem sentido. De uma certa forma, todos nós somos carnais. Mas nós precisamos lutar contra a carne. E pela nova natureza que recebemos por meio do Espírito Santo, nós temos condições de lutar contra a carne. Isso que testifica o eleito. O eleito não é aquele que acerta sempre, mas o eleito é aquele que luta sempre. O prazer do eleito é lutar contra a carne. Esse é o prazer dele. E de vencer a carne. Daniel de Goiânia, capital de Goiás. Carnal pode ser entendido como mundano, sendo que a Bíblia assevera que ninguém está sem pecado. 1 João 1,8. Sendo que um crente pode ser, por um tempo, carnal, mas sendo crente verdadeiro, não vai permanecer carnal muito tempo. Se o crente tem a fé genuína em Cristo, não vive de forma mundana. Se preciso, nascido de novo como nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Tiago 2 diz que a fé genuína vai resultar em obras. Efésios 2, de 8 a 10, declara que somos salvos pela graça através da fé, com a salvação resultando em obras, o que não é possível com o crente estando e permanecendo carnal. O crente carnal também é salvo. A salvação não pode ser perdida, é um presente de Deus que não nos retira. João 10, Deus sempre restaura com o seu amor santificando da pecaminosidade carnal. Então o crente carnal, mesmo que ele não lute, ele vai para o céu, pastor? Não, ele coloca em jogo, né? Aí nossa distinção também na teologia arminiana clássica ou wesleyana da calvinista, né, quanto à segurança da salvação, né? O que eu entendo é que o crente carnal, ele coloca em jogo a salvação. Ele coloca em jogo, por exemplo, Paulo falando a Timóteo, né, ele diz assim, porque o amor ao dinheiro, e alguém citou aí o cara, né, que essa ganância pelos bens materiais, o cara, ele prioriza, Jesus falou em Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? Trate as coisas de Deus como prioridade. Eu ministrei isso ontem na igreja. A vida espiritual, ela é prioridade sobre a vida material. E dentro da vida espiritual há prioridades. Assim como dentro da vida material há prioridades, a gente estabelece trabalhar primeiro, estudar, para depois o lazer, na vida espiritual que está sobre a vida material, também tem prioridades, que são esses meios de graça, oração, congregar, leitura da palavra, jejum, né? E são todos recursos que Deus nos deu, Deus subsidiou tudo isso para que nós possamos viver segundo a vontade dele. Aí o que o crente carnal faz? Ele muda essa ordem. Ele coloca a vida mundana, a vida terrena, a vida material como mais importante que a vida espiritual. E aí, o que ele faz? Ele busca os bens materiais, ele não ora, ele não vive uma vida de piedade, ao ponto de correr o risco da perda da salvação. Por exemplo, Hebreus 12, eu não lembro o versículo, fala de Esaú. Fala, ninguém seja profano e fornicário como Esaú, que sendo o primito, vendeu a sua primogenitura por um prato de feijão, um prato de comida. Um cara que não banalizou as coisas espirituais. Ele entendia, sabia do valor daquilo diante de Deus e banalizou. Paulo fala de Demas. Demas me abandonou o evangelho, amando o primeiro século, amando o presente século, ou seja, amou o mundo. E quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Né? Emineu e Fileto, que fala aqui como gangrena, né, na igreja, pessoas que se desviaram da fé. E Paulo vai falar de outros que, por causa de doutrinas de demônios, apostatam da fé. Então, são pessoas que priorizaram uma vida material, embora ela tenha uma importância, a gente não quer negligenciar, todo pastor citou, quem roubava, que trabalhe agora, isso, subsidie seus custos e até ajude os necessitados. Então, Deus valoriza a vida material, mas as coisas de Deus precisam vir em primeiro lugar. Vamos ver o que responderam para a nossa repórter quando ela fez a pergunta tema de hoje. Você acha que existe mesmo crente carnal hoje em dia ou isso é só um termo para um desviado? Não, tem muito mesmo. Tem muitas pessoas que não vejam, não olham a palavra de Deus mesmo. São coisas mesmo do que eles criam da carne mesmo. Não existe o crente carnal. Existe o crente. E sendo crente não tem como ser carnal. Seja espírito. Amém? Então eu não creio nesse crente carnal. Ele é desviado, ele nem é desviado, ele não aceitou Jesus. Entendeu? Ele sabe o endereço, sabe onde Jesus mora. Como
Nicodemos sabia onde Jesus morava. Viu Jesus pregar com 12 anos. Conhecia Jesus, mas ali no seu de jejum, ele pensava olhando para o teto, de Gênesis a Malaquias. E ele ficava pensando que os profetas, Isaías mesmo disse, né, que viria alguém. Quem seria esse alguém? E ele foi ter com Jesus. Ele só teve um encontro com Jesus e se tornou crente quando viu Jesus ser levantado no madeiro, como a serpente foi levantada no deserto por Moisés. Ali ele aceitou Jesus e viu que Jesus é libertador e parou de ser não mais carnal, mas agora sim crente. Aí sim, é isso. A gente tem que estar ligado a Deus, assim, eu acho assim que ou é ou não é assim, né? Entendeu? Eu acho que se a pessoa não está tão ligada, então acho assim que não é crente, assim, pode se dizer assim, né? Porque ser crente você tem que estar totalmente para Deus, né? Eu acho que existe sim, porque eu acho que compromisso com Deus é uma escolha que a pessoa tem. Ela pode sim estar na igreja e decidir não viver segundo o Espírito, né? Quando a gente vive pelo Espírito, a gente deixa as coisas da carne morre. Mas aí existem pessoas que estão na igreja e que não deixam de fazer as coisas da carne. Eu acredito nisso sim. Olha, não deveria, né, pelo menos, porque o crente pressupõe-se que ele tem que ser essencialmente espiritual, né? Essa é a essência do cristianismo, do evangelho. O crente carnal, ele é um crente, digamos assim, que vive no engano, né? Porque se, primeiramente, todas as coisas advêm do espiritual, que é Deus e Deus é espírito, em verdade, por que o homem teria que ser carnal, né, como crente? Se ele é crente, ele tem que acreditar em algo espiritual. Portanto, vindo primeiro o espiritual, as outras coisas materiais vêm em consequência. Mas essa verdade, primeiro, ele tem que preservar. Eu acho que quando a gente age da nossa vontade, acontece mesmo. Agora, quando a gente age na vontade de Deus, baseado na Bíblia, como ser carnal se você tá, a sua razão é a palavra. Se você está dentro da palavra, eu acho que não tem como ser carnal, né? Sim, claro que existe. A Bíblia fala dos crentes espiritual e dos crentes carnais. A partir do momento que você vive uma vida de consagração, de santificação, você é um crente espiritual. A partir do momento que você se desliga das coisas de Deus, você pode tornar-se um crente carnal. Bom, o Alberto de Caém, na Bahia, diz assim: sim, infelizmente nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no Reino do Céu. Porém, muitos estão nas igrejas, mas ainda não conseguiram se libertar. Porque o homem é falho e muitas vezes algo que deixa o crente ir mais para o lado carnal não é porque ele queira, muitas vezes é mais forte que ele. Mas Deus é misericordioso e com a ajuda de Deus ele conseguirá se libertar. Não pode deixar os caminhos do Senhor, né? E Jefferson Itamar de Oliveira, de Bebedouro, no interior de São Paulo, existe sim, como disse Paulo em 1 Coríntios 3, né, já foi lido o texto aqui, né? Então, são novos convertidos que estão começando no caminho da santificação, mas ainda têm os desejos da carne. Por outro lado, existem aqueles que, devendo ser mestres pelo tempo, né, como diz Hebreus, ainda necessitam que se tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, Hebreus 5:12. Nesse último caso, podem sim estar desviados, pois não chegaram ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Bom, nosso tempo infelizmente acabou, então o que você vai fazer? Vai anotar aí o site do programa, vejamsó.com.br, para que você possa endereçar seus convites, perguntas e dúvidas aos nossos convidados, pastor Jamierson Oliveira, da Igreja Batista Etnos, e também ao reverendo Donizete Rodrigues Ladeia, da Primeira Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo, a quem eu agradeço. A você também eu quero agradecer a audiência e chamar quem é que vai ganhar o brinde da Agrade. Jair Batista da Silva Santos, de Restinga Seca, lá no Rio Grande do Sul. Parabéns, Jair. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nos veremos no próximo Vejam Só.